que é uma sonata? Eu já ouvi falar de sonata, já ouvi falar de forma sonata. O que é isso, Simone? Toda hora alguém vem me perguntar, eu resolvi fazer um vídeo só sobre esse assunto. Fica aqui se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto. Meu nome é Simone Leitão. Aproveita, já se inscreva no canal, curta e comente no final. Eu quero saber sempre o que você quer saber. Vamos lá, gente. O que é sonata? Sonata vem de suonare. O verbo suonare quer dizer tocar, em italiano. Da mesma forma que cantata vem do verbo cantare, ou seja, cantar. Cantata é uma obra musical para voz. Sonata é uma obra musical para instrumento sonário. Ela foi criada no início do barroco. Para instrumento pode ser um instrumento solo ou dois instrumentos só. A partir de 3 instrumentos já vira trio. Você tinha 2 tipos de sonata. Sonata da chiesa, que é a sonata da igreja, e sonata da câmara. Mas na verdade o formato do sonata da chiesa é que foi ficando como o formato que a gente conhece. Temos 2 tipos de sonata principal. A sonata do período barroco, tá? Hoje o que a gente conhece é a sonata que veio do classicismo e passou pro romantismo e tudo mais. A gente sempre lembra do quê? Das sonatas de Beethoven. Ele escreveu 32. Mas antes de Beethoven, nós temos a sonata barroca. A sonata barroca, ela era nada mais, nada menos do que mais um gênero musical e instrumental. Lembra? Tinha tantos outros. Prelúdio e fuga, suítes e danças. Aliás, se você quer saber sobre suítes e danças, está aqui um vídeo sobre suíte de danças. Você tinha tema com variações, ricercare, várias formas de tocar um instrumento. Sonata era só mais uma delas. Primeiro eu vou ficar com a sonata do barroco agora e depois eu vou para a sonata clássica mostrando todos os detalhes dela. A sonata do barroco é muito simples. Peguei aqui um grande compositor barroco. Simone, Bach escreveu sonata? Pois é, tá aí uma coisa que ele não escreveu muito não. Aqui você vê Scarlatti. Scarlatti foi um grande compositor que nasceu no mesmo ano que Bach e Handel. E ele escreveu 555 sonatas para piano. Na verdade era cravo. Tem toda uma história em volta disso. Mas você vai ver o exemplo da sonata barroca. Eu tava com ela bem aberta aqui, agora não tô achando a sonata que eu ia tocar. Que lindeza. Eu vou pegar aqui uma Allegro para vocês verem qual é a forma dela. É uma forma binária. Ou seja, você tem uma parte A e a parte B. E muitas vezes a parte B é parecida com a parte A, só que ela tá em outra tonalidade. Por exemplo, aqui a gente tem uma sonata em Mi maior de Scarlatti. Primeiro vocês podem ver o tamanho dela. Simples assim. Dá pra ver ela? Então, você tem 2 páginas, aqui uma barra dupla, você vai tocar 2 vezes, então seria AA e BB. Termina aqui. A maioria das sonatas dele são 4 páginas. A ideia aqui é realmente tocar sem grandes pretensões. A preocupação aqui não é a forma. Então, por exemplo, aqui, aquela sonata famosa. Aí ele faz a mesma coisa na mão esquerda, depois tem... Aqui está no toque, nos detalhes que você vai dar, de interpretação. A forma não é uma grande coisa, não. A forma não é o principal. Chegamos no classicismo, no que de fato nós conhecemos como sonata. De novo, Papa Haydn, lembra de Haydn? Eu fiz um vídeo sobre ele. Ele foi um cara que, sabe, colocou forma em tudo. Ele estabeleceu tudo. E não foi diferente com a sonata. Ele foi o primeiro a usar esse formato de 3 movimentos. Allegro, andante ou adágio, e um rondó bem rápido no final. Eu não vou falar hoje o que é a forma rondó, porque senão a gente fica fazendo muita forma. Então isso é sonata. Só que você tem uma outra coisa chamada sonata allegro, que é a forma do primeiro movimento. Durante muito tempo, gente, eu preciso confessar pra vocês, eu confundia isso. Porque sonata, no classicismo, ela tinha basicamente 3 movimentos. Mais tarde, Beethoven já foi colocando mais um movimento, vindo, inspirado aí na suíte de danças, sempre um minueto, mais tarde com toda a revolução, né, a aristocracia, ninguém queria mais saber, acabaram as cabeças rolando por lá. Então Beethoven passou a usar scherzo ao invés de minueto. Scherzo quer dizer uma brincadeira, certo? E às vezes ele usava minueto e scherzo, mas aí já é outra coisa. Mas basicamente você fica com 3 movimentos, sempre contrastantes. Allegro é o primeiro, sempre o segundo andante ou adágio.
E o último, um rondó presto, rápido. Mais tarde, a gente vai colocando uma dança no meio, que é um menueto, que mais tarde pode ser scherzo. Às vezes é o segundo movimento, às vezes é o terceiro movimento, tá? Mas aí você tem essa distância. Agora, uma coisa que é certa, o primeiro movimento é um allegro. Isso é a forma sonata. E o que é a forma sonata allegro? Nesse formato da sonata, na forma sonata allegro, nós temos a exposição, o desenvolvimento e a recapitulação. Quando você vai assistir um filme, primeiro não tem assim a exposição dos personagens. Aí chega lá, tem o personagem 1, depois de uma cena você já começa a entender, essa pessoa é assim, é isso, essa é a ideia do personagem, esse é o caráter do personagem, blá blá blá. Aí mostra o outro personagem. Aí depois você tem umas cenas que mostram o contexto de onde esses personagens estão, que seria para nós a confirmação da tonalidade dessa sonata. Mais tarde você tem o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, esses personagens, tô falando do filme, tá? Eles mudam. Acontecem coisas, não é assim nos filmes? Acontecem coisas, vão mudando personagens, tal. No final, eles voltam mudados, mas são os mesmos personagens. Só que eles estão transformados pelos acontecimentos do desenvolvimento do filme. É a mesma coisa na forma sonata allegro. Forma sonata allegro é sempre o primeiro movimento da sonata. Então lá, por exemplo, forma sonata allegro. Aqui, vou pegar a sonata de Beethoven, a sonata patética. Não conta muito porque ela tem uma abertura, que não era muito comum, né? Aquela abertura bem grave, bem lenta, né? Então eu já vou pegar a partir do momento que vira allegro di molto e con brio. Qual seria o primeiro personagem? Seria o primeiro tema, que é esse. É bem mais rápido, mas como eu tô dando aula, eu não consigo ficar aqui de virtuosismo e falando com vocês, né? Então esse, digamos, é o primeiro tema. Digamos não, ele é o primeiro tema. Então o segundo tema. Também uma ligação, algumas regras de tonalidade entre o primeiro tema e o segundo tema e o terceiro tema muitas vezes. Só que eu não vou ficar nelas agora, senão isso aqui vai virar uma aula muito extensa. Eu quero só que vocês entendam que existem temas e eles vão ser expostos na exposição. Gente, expostos na exposição, claro. Então, você vai ser introduzido a cada um deles. Às vezes ele manda repetir. Às vezes não, gente. A exposição tem repetição, que é pra você lembrar bem desses temas. Já reparou que vai ficando longo? Mas já ouvi. É que é pra você lembrar desses temas. Aí você vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você não começa com um tema já. Você pega partes de cada tema. Eles misturam-se uns com os outros. Assim como no filme, que um personagem vai se misturar com o outro, vai interagir com o outro e eventos vão acontecer para a transformação desse personagem. Então você já começa mudando. Você nunca começa o desenvolvimento fazendo a mesma coisa. Senão não seria desenvolvimento. Então, por exemplo, lembra do... Aqui ele já muda o tema. Então ele já pegou partes do primeiro tema e ele já mudou. Já começa mudando. Depois ele pega um detalhe. Principalmente Beethoven faz isso muito bem. Ele pega um detalhe e ele vai, com aquele detalhe, ele vira uma célula que vai ir transformando e fazendo viagens tonais. Quando ele finalmente retorna à exposição, depois de todo esse desenvolvimento, ele passa por uma grande monumental transformação, ele retorna para o tema. Às vezes ele vai direto para o segundo tema, às vezes ele vai para o primeiro, mas ele vai mostrar cada um dos temas de forma variada, diferenciada. Quando no final você tem o quê? A coda. Coda é o quê? Rabo. É o final. Acabou. Aí ele pega mais um detalhe, alguma ideia final e ali ele termina, como ele quiser terminar, grandiosamente ou não, mas ele vai terminar depois da coda. Esse é o esqueleto da sonata allegro, da forma sonata allegro, que é sempre o primeiro movimento das sonatas. E depois acabou sempre sendo o primeiro movimento das sinfonias. Então, para vocês, eu deixei aqui essa resposta de uma pergunta de pessoas que têm assistido esse canal, têm curtido, têm comentado. Eles estão pedindo, Simone, fala da forma sonata. Então eu falei, uma coisa é a sonata, né, gente? Outra coisa é a forma sonata allegro. Capiche? Então, ficamos juntos. Um grande beijo enorme pra vocês. E até a próxima. Continuem perguntando, curtindo. E se você gostou
desse vídeo, passe pra frente. Gente, sabia que tem gente que tá assistindo eles estão assistindo essas aulas aqui em escola de música. Tô feliz demais, gente. Isso é, tipo, muito legal. Muito, 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 muito gol, muito gol. Muito obrigada. Quem quiser pode continuar assistindo, passa pra frente e utilizem bastante. Esse conhecimento tá aí pra vocês. Um beijo!